Oi! Tudo bem, gente? Vou esperar um pouquinho entrar todo mundo. Oi, Gabriele. Oi, Camila. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mente. Preparei um material bem legal, inclusive, ó, eu coloquei uma folha aqui atrás, ó, se vocês estão vendo, porque eu vou desenhar, olha só o que eu vou fazer hoje. O que a gente não faz pra tentar explicar o que é a mente, né? Eu falei, não, hoje se as pessoas não saírem daqui entendendo como elas podem parar de serem reféns da mente, eu me demito. Porque eu quero desenhar, literalmente quero desenhar pra vocês, quero que vocês realmente entendam, sabe? Aquilo que hoje eu entendo e que me ajuda muito nos meus processos. Porque eu falo que ninguém está imune, né, a passar por problemas de sofrimento, né? Esse é o processo da vida, a gente vai ter que passar pelos processos para poder ir evoluindo. Mas quando a gente entende a nossa mente, fica muito mais fácil a gente passar por esses processos. Oi, Silvia! Oi, Lilia! Lili! Sejam muito bem-vindos. E como eu falei, muitas vezes a gente vai estar passando por um processo, né? E mesmo quem trabalha com isso não está imune a isso. E quando a gente entende o funcionamento da mente, a gente consegue passar por eles de uma forma muito mais rápida, ou pelo menos ter um entendimento total, né? Do porquê que eu tô passando por isso, né? O que eu tô vivendo isso? Por que isso tá vindo pra minha vida? Então, justamente eu trouxe esse material hoje porque eu percebi que a questão do amor próprio, eu posso até trazer meditações para ir ajudando vocês, para vocês irem passando, mas o entendimento da mente é como se fosse a caída de ficha para vocês entenderem por que o amor próprio ainda não tá, né, na vida de vocês em algum nível, em algum sentido. Oi, Jana. Nossa, Jana, tu tá muito sumida. Faz tempo que a gente não se fala, né? Deixa eu ligar aqui. Né? Então, eu queria começar essa live fazendo algumas perguntas pra vocês, né? Quantas vezes vocês, né, vocês já tentaram mudar a vida de vocês? Quantas vezes vocês já se esforçaram, fizeram muitas coisas e parece que continua sempre tudo igual, né? Quantas vezes vocês já se perguntaram o que mais eu preciso fazer para conseguir ser feliz, o que mais eu preciso fazer para conseguir ter as oportunidades na minha vida, né? Quantos vídeos talvez vocês assistiram lá no YouTube para tentar encontrar uma resposta sobre como conseguir certos objetivos, né, na vida de vocês, e parece que nada dá certo, né? Quantas vezes talvez vocês encontraram alguma resposta em algum vídeo, em alguma live como essa, e aí vocês disseram, nossa, é agora eu entendi, isso aqui vai mudar a minha vida, isso aqui vai dar virada, e nada aconteceu, né? Eu falo isso porque eu fui essa pessoa, né, de procurar, ter essa busca constante de tentar encontrar uma resposta dentro de vídeos, comprar treinamentos, fazer treinamentos e nunca vir essa resposta, né? E entendendo sobre a mente, né, buscando esse entendimento sobre a mente, eu comecei a entender por que certas pessoas às vezes compram um treinamento, né, elas compram uma vivência, né, como a vivência da Nanda ali que acabou essa semana, e mesmo assim às vezes elas nem abrem os conteúdos ou elas nem conseguem viver estes conteúdos, né? Por que uma pessoa compra e ela passa o cartão de crédito dela lá, ela realmente dá aquele dinheiro, mas ela não consegue se dedicar aos estudos, né? O que impede ela? Ela consome informações, mas nada muda a forma dela viver, a vida dela continua na mesma, né? Então, é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, porque eu digo que a mente, ela é muito ordinária em alguns sentidos, porque ela faz a gente criar e se auto-sabotar, ela cria um sistema de recompensa dentro da nossa vida que vai gerando muitos processos e a gente continua sempre andando em círculos, né? Então, por que a gente faz o que a gente faz, né? Por que a gente não consegue mudar? Por que a gente não consegue fazer o que a gente realmente quer?
Porque, afinal de contas, quem compra um curso, né, é porque tá querendo mudar, né? Tá querendo gerar algum resultado na sua vida. Ninguém vai lá comprar um curso só por comprar, porque tá sobrando dinheiro, né? A gente sempre tem aquela intenção de conseguir alguma coisa quando a gente compra um curso, quando a gente se coloca em ação de algo. Mas muitas vezes a gente nem abre, né? Então é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o quanto o nosso corpo ele tá viciado em certas recompensas e por conta disso a gente vai criando um tipo de relacionamento no nosso corpo, no nosso físico, que nos torna refém dessas emoções e nos impede de viver uma nova vida. Oi, Mayara, tudo bem? Então agora, esse assunto é um assunto que eu adoro falar. Eu acho que foi um dos primeiros assuntos que eu comecei a estudar quando eu entrei nessa questão do despertar, porque eu percebi o quanto ele poderia ser uma virada de chave para minha vida. Então eu li muitos livros sobre a mente, eu fiz muitos cursos sobre como funciona a mente, como sair da mente, e eu entendo que acredito que eu posso agregar muito, né, muito conhecimento para vocês. Depois que eu entendi que nós somos o que a gente cria, né? Nós somos os únicos que criamos a nossa realidade. E isso eu falo que é uma afirmação muito forte. Quando isso vira uma crença realmente, porque muita gente entende no nível mental de que, tá bom, eu crio a minha realidade, mas nem tudo, né? E na verdade não, a gente cria 100% da nossa realidade. E quando a gente começa a entender isso vibracionalmente falando, né? Que só depende da nossa vibração, a forma como a gente está vibrando pra gente poder atrair as situações na nossa vida, a gente vai querer comer os livros, né? Pra entender como funciona a mente, como eu mudo a minha mente, né? Como eu faço pra criar a minha realidade a partir do entendimento da minha mente. Então, falando um pouquinho sobre a mente, né? Agora eu quero falar... todo mundo, provavelmente até eu, acho que eu já gravei vídeos dizendo que a mente, ela é a mente consciente e a mente inconsciente, né? Que nós temos, até daqui a pouco vocês já viram uma imagem de um iceberg, onde a gente tem um iceberg, se vocês olharem a ponta do iceberg, eles colocam como o consciente e a imersão, né? Todo aquele gelo que está imergido por baixo, né, da terra, do mar, desculpa, ele é o inconsciente. Só que eu quero trazer um novo entendimento para vocês, que foi o que eu consegui entender através dos meus últimos estudos sobre o que realmente é a mente. No fundo, nós não temos apenas duas mentes, nós temos três mentes. Nós temos a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. São essas três mentes que vão trazer pra gente as respostas e as mudanças que a gente precisa no nosso comportamento. Então agora eu queria fazer o desenho pra vocês, eu vou até ver se eu consigo passar isso aqui pra vocês mais pra cá. Pra vocês entenderem, eu vou desenhar. Eu falei, cara, eu vou trazer um negócio pra desenhar, porque eu sinto que assim vocês vão conseguir entender bem mais o que eu tô querendo dizer. Calma aí, que eu vou levantar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar o papel? Me diz, porque eu não tô vendo muito aqui. Só me fala se vocês estão enxergando o papel aí, que eu quero desenhar pra vocês. Então, vamos lá. Pera aí, deixa eu só baixar um pouquinho. Opa. Então vamos lá, o que eu quero desenhar pra vocês? Vocês estão vendo o papel, né? Ninguém me respondeu aí, mas eu acredito que vocês estão vendo. A Lili respondeu. A gente pensa aqui que a gente tem a nossa mente, tá? Não sei se dá pra enxergar aqui. Essa partezinha aqui é 5% e ela representa o consciente. 5% da nossa vida é comandada por essa partezinha aqui, bem pequenininha. Essa partezona aqui, ela representa 95%, que é o subconsciente. Aqui, essa parte aqui que nunca ninguém desenha, é o nosso corpo. Ignorem meu desenho, gente. Essa parte aqui é o nosso corpo. O que tem no nosso corpo? O inconsciente. Eu quero que vocês gravem esse desenho, porque agora eu vou falar sobre ele. Então vocês percebem que nós temos 5% da nossa mente consciente, 95% é o nosso subconsciente, e o nosso corpo, ele é o inconsciente, ele é o reflexo desses dois juntos aqui. Tá? Então é só porque eu quero que vocês entendam exatamente isso,
para eu poder explicar. Esse subconsciente, ele é totalmente emocional, totalmente baseado nas emoções. Como que as coisas chegam nele? Através de 5 anteninhas aqui do nosso corpo, que são os nossos 5 sentidos. Então, o que acontece? Tudo que eu vejo, que eu ouço, que eu cheiro, que eu provo, que eu sinto, tudo isso entra pela minha mente consciente e chega no meu subconsciente. O meu subconsciente, o que ele vai fazer com essas emoções? Ele vai começar a lembrar de tudo aquilo que ele tem emoções associadas com isso. Então, por exemplo, se a gente for pensar... Agora a gente estava falando sobre relacionamento, né? Vamos pensar que a gente tem casamento, a palavra casamento. Toda vez que tu ouve através de um dos teus sentidos, né? Então eu vou ouvir lá casamento, a palavra casamento. O que acontece? O meu subconsciente, que ele é totalmente emocional, ele vai pegar e ele vai lembrar de tudo aquilo que eu tenho de emoções e crenças relacionados com a palavra casamento. E ele não sabe o que é bom ou o que é ruim. Ele simplesmente vai trazer essas sensações para mim na hora que eu ouvir, que eu for coletar, né, essa informação através dos meus 5 sentidos. O que ele vai fazer? Essa emoção, ela vai ser traduzida para o meu corpo. E o que o meu corpo vai sentir? Uma enxurrada química de sensações. Então eu vou receber uma enxurrada química muito forte, seja ela associada ao tipo de experiência que você teve com essa palavra. Então vamos supor que você teve, sua família teve casamento, foi muito difícil, né? As pessoas se separaram, houve traição, houve problemas. Quando você ouvir, através de um dos seus sentidos, né, a palavra casamento, vai entrar no seu subconsciente, você vai lá na sua memória emocional, vai lembrar de todas as dores que você passou com isso, e o que vai acontecer? O seu corpo vai sentir essas dores, ele vai sentir toda essa sensação no seu corpo, e aí o que acontece a partir do seu corpo? Opa, a caneta não tá funcionando aqui. Você vai gerar uma ação. Deixa eu voltar aqui. Pra onde eu tava agora, mas acho que deu pra entender um pouquinho, né? Você vai voltar para uma ação. O que vai acontecer então, como eu estava explicando ali? Quando vocês forem... quando a química chegar no teu corpo, o que vai acontecer? Tu vai começar a se movimentar em relação... Vai gerar estímulos, né? Através daquela palavra. Então, por exemplo, vamos supor, como eu falei, que o casamento foi muito sofrido para mim. Eu senti uma sensação muito... ruim através da minha família, porque meu pai traiu minha mãe, houve algum tipo de traição. Quando eu ouvi a palavra, na hora o meu corpo vai começar a querer se afastar daquela sensação. Então toda vez que eu conhecer um cara, por exemplo, um homem, enfim, e ele trouxer essa palavra pra mim, é inconsciente isso, como eu falei, né, o nosso subconsciente ali no desenho, ele vai trazer essa palavra e eu vou... Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Agora acho que foi. Aí. Toda vez que eu tiver, eu vou acabar trazendo essa sensação no meu corpo. E o nosso sistema, ele é totalmente emocional. Então, o que eu quero trazer pra vocês aqui, que esse é um conceito básico que a gente tem que entender pra conseguir começar a perceber como que a mente funciona. Então, primeiro vem nos meus 5 sentidos. Mas a primeira vez, minha gravidez, não lembro. Exatamente. Quando acontece comigo, sim, o que acontece com a gente no geral, né? Entendendo que o nosso corpo, ele é apenas o reflexo do nosso inconsciente, tudo aquilo que vai acontecendo, que entra, né, através dos nossos 5 sentidos, a gente vai sentindo no nosso corpo. Por isso que ele é o reflexo de quem somos. Porque lá na nossa mente subconsciente, né, aqui a parte 95%, é ela que comanda os comportamentos que são enviados para o nosso corpo. Né? A gente só tem 5% de livre-arbítrio, só 5%. Os outros 95% são programações emocionais que foram criadas, né, através de experiências que a gente teve, ou até mesmo a gente foi domesticado, né? Eu falo que nós somos domesticados, literalmente, pela nossa família, pelos nossos hábitos, por situações que a gente passou ao longo da nossa infância. Porque outra coisa legal de perceber e entender.
ali na nossa mente subconsciente, vocês viram que hoje, atualmente, nós temos 5% da nossa mente consciente e 95% da nossa mente subconsciente. Quando a gente é criança, até os 7 anos de idade, a gente não tem a nossa mente consciente. A gente só tem a nossa mente subconsciente. Então, tudo aquilo que eu falo para uma criança de até 7 anos de idade, ela vai aceitar diretamente como verdade. Vai entrar diretamente no subconsciente dela, que vai levar o estímulo pro corpo dela e ela vai agir em função daquilo. Por isso que quando tu pega uma criança, às vezes, né, tu fala uma coisa pra ela assim, vai lá, faz tal coisa, ela nem pensa, ela vai lá e faz. Ela realmente é um computadorzinho, em que tu comanda, tu envia o comando e ela vai lá e faz. E isso acontece porque ela tá num estado de onda teta, né, que isso eu vou falar mais pra frente. Mas o que eu quero que vocês percebam? O quanto a gente estar, né, numa situação como subconsciente, né, o quanto o subconsciente ele comanda a nossa vida. Porque uma criança que ainda não tem o consciente formado, tudo aquilo que eu falo, ela vai receber e ela vai aceitar como verdade. E tudo aquilo que você viveu ao longo da sua vida, até os 7 anos de idade, talvez você passou por situações nas suas gerações, na sua família, que você viveu até os 7 anos de idade, estão gravados ali naquela parte dos 95%. E isso é muito forte, porque quando a gente começa a olhar para a nossa infância e a gente percebe que houveram alguns traumas ali, fica muito notável, né, o quanto aquilo ainda está na gente. Por isso que a reprogramação das crenças, ela é fundamental que seja feita em uma onda cerebral baixa, para que a gente possa ter acesso a esse subconsciente. Porque quando a gente é criança, até os 7 anos, a gente ainda consegue reeducar, né, os nossos filhos. Então, se você, por acaso, tem algum filho e ele tem menos de 7 anos, tudo que você programou, você ainda tem essa chance ainda, porque ainda não foi formada a parte consciente. Então, eu ainda consigo, num estado normal, né, durante o dia a dia mesmo, eu consigo reprogramar, reeducá-lo, né, domesticá-lo, como eu gosto de falar, novamente com novas crenças. A partir dos 7 anos de idade, né, o nosso consciente ele já vai sendo formado e a gente já vai criando uma cristalização das nossas experiências emocionais e criando verdades em cima disso. Então, se eu vivi uma experiência que o meu pai, ele agredia minha mãe fisicamente, então eu vou levar essa crença lá no meu subconsciente, nos meus 95%, acreditando que os relacionamentos vão ser sofridos, que os relacionamentos não são bons, que existe muita violência. Então, isso tudo vai estar em mim através de crenças, e crenças são o quê? Vibrações, né? Uma crença, quando eu falo o casamento é ruim, isso é uma crença, mas essas palavras juntas, elas formam uma vibração que vai estar no nosso campo de energia e que vai funcionar como um bloco que vai impedir com que aquela oportunidade ou aquela nova realidade chegue na nossa vida. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que meditar, eu vou ter que baixar a minha onda cerebral, acessar lá o meu subconsciente para entender quais são as verdades que talvez eu ainda trago e que eu não conheço, porque, como eu falei, os 95% tá muito na sombra, a gente não conhece, a gente não sabe que a gente tem. E eu tô falando isso porque às vezes a gente pensa assim, não, mas é impossível, eu sei quais crenças eu tenho, eu já percebi. Sério, tem muita crença que a gente não sabe que a gente tem, que a gente acredita que a gente sabe. E eu falo isso porque eu medito já faz muito tempo. E toda vez que eu vou meditar, que eu vou trabalhar alguma coisa, algum comportamento, alguma energia que eu percebo que tá desqualificada na minha vida, no meu dia a dia, eu falo, nossa, mas de novo essa crença, eu achei que eu já tinha curado ela, ou eu percebi o quanto ela foi mais fundo. Então é super importante a gente perceber isso, porque a gente vai acabar trazendo lá nos nossos 95% muitas curas. Por isso que é importante a gente se conectar com a meditação, se conectar com essa onda mais baixa para estimular essas crenças virem à tona pra gente ir trabalhando uma a uma, né? E ir mudando o nosso campo de energia e modificando a nossa vibração para começar a atrair novas oportunidades. Eu falo que sempre gosto de contar, né, que eu era uma pessoa muito tímida, que eu não tinha boca pra nada, e isso foi muito da minha infância, porque eu fui muito tímida e fui muito, você não fala nada, tô muito quieta, então eu acabei criando essa crença de, realmente, eu sou quieta. E quando eu fui me conhecer na astrologia, eu percebi que eu tinha ascendente sagitário, que o meu natural era ser extrovertida, daí eu falava, mas eu não me reconheço nisso, né, eu sou uma pessoa muito quieta.
E conforme eu fui trabalhando, né, todas essas crenças inconscientes, eu fui percebendo o quanto eu me identifiquei com uma verdade que alguém falou pra mim, só que isso estava tão inconsciente que eu realmente acreditava que eu era isso. Então, olha como funciona, né? Alguém falou pra gente lá quando a gente tinha 7 anos que a gente era uma coisa, que às vezes a gente era feia, que a gente era gorda, que a gente era tímida, que a gente era, enfim, diversos adjetivos aí que alguém pode ter falado pra gente, inclusive alguém da nossa família pode ter falado isso, e muitas vezes isso acaba nos ferindo, porque quando alguém fala da nossa família é alguém que a gente tem um afeto muito grande, e a gente acaba trazendo como verdade uma verdade muito mais forte, então aquilo dói no nosso coração de uma forma muito mais forte. Então, eu aceito aquilo como verdade porque é alguém que tá vindo, né, alguma autoridade emocional dentro da minha vida, tem uma representação e eu levo aquilo como verdade. E aquilo começa a fazer parte da minha realidade, né? Porque tudo aquilo que eu acredito vira realidade. Então, deem uma olhada, comecem a perceber, né? Primeira coisa nessa aula sobre a mente. Nossa, agora eu entendi que 5% é o que eu tenho de livre-arbítrio, realmente eu só comando 5% da minha vida, 95% é o meu subconsciente, e eu tenho que entender o que existe por trás dele, que está levando os estímulos para o meu corpo para gerar ações, né? Para gerar ações que eu não quero. Porque pode ser que eu tente, né? Falando agora um pouquinho sobre o nosso corpo, né? O nosso inconsciente, que é o nosso corpo, ele vai fazer de tudo pra gente não mudar, porque ele foi viciado nessas sensações. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma sensação de sempre me sentir culpada por situações que acontecem na minha vida. Toda vez que acontecer alguma coisa e eu sentir, eu vou lembrar, né, da emoção, aquilo vai levar pro meu corpo a culpa. O que o meu corpo ele sente? Ele sente como se viesse, como se descarregasse um estímulo químico de emoções, de culpa, e cada vez que eu sinto isso, eu vou sentindo mais isso, e eu vou me viciando nisso. É como se o meu corpo ele se viciasse nesses estímulos enviados pelo meu cérebro. E esse vício, ele é muito forte. É como se eu dependesse dele para viver. O nosso estado natural, ele não é sentindo nada, né? Pensa vocês numa meditação. Quando vocês estão em paz, quando vocês estão plenos, vocês estão com ausência total de pensamentos, sentimentos e sensações. É como se nada acontecesse no corpo de vocês. Só que o nosso corpo, ele está acostumado a receber o tempo inteiro esses estímulos. O tempo inteiro ele está sentindo todos esses estímulos o tempo inteiro. Então, quando eu paro de estimular ele a sentir culpa, por exemplo, sendo que é uma coisa que ele sente todo dia, ele vai começar a buscar isso, ele precisa disso. E mais uma vez, ele não entende o que é bom e o que é ruim, ele só sente a sensação. Então, a sensação que tu tá viciado, ele vai querer buscar mais, ele vai estar sempre buscando mais. Então, toda vez que ele começar a perceber, nossa, tô precisando dessa sensação, a primeira vez que tu sentir, ele vai dizer, graças a Deus, essa sensação tá aqui de novo, eu tô com ela aqui de novo. Então, isso é uma coisa que vocês têm que perceber. Por que a gente faz o que a gente faz? Até tem uma pergunta aqui que alguém me fez, que eu até vou responder, mas já pegando o gancho. Quando a mente te sabota e te faz persistir em certos comportamentos, como mudar? Né? Até ela deve estar aqui, inclusive. Deixa eu ver se consigo. Acho que não vai aparecer as perguntas. Mas por que a mente nos sabota? Por que ela faz a gente persistir em certos comportamentos? Justamente por causa desses vícios. Porque ela está totalmente viciada nessas sensações. Então, quando eu vou comer, vamos supor que eu quero parar de tomar Coca-Cola, né? O que eu sinto quando eu tomo Coca-Cola? Eu sinto um estímulo no meu corpo, né? E o meu corpo, ele tá viciado nessa sensação. Quando eu quero parar de sentir essa sensação, ele vai sentir falta. É como se fosse uma droga. É um vício emocional. É literalmente um vício emocional que eu tô nutrindo no meu corpo. Então, esse é o motivo da gente se auto-sabotar o tempo inteiro, porque a gente tá viciado nessa sensação de sentir no nosso corpo. E como eu falei, o nosso corpo ele não sabe o que é real do que é imaginário, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, então ele vai sempre buscar a sensação de qualquer forma, a qualquer custo, né? Então, entendendo o que é o vício. Agora, como que eu faço para mudar isso? Né? Como que eu faço para parar de me auto-sabotar? Como que eu faço para parar de sentir essas sensações, de estar totalmente refém e dependente desses sentimentos no meu corpo?
A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa voltar ao domínio do nosso corpo, entendendo que o nosso corpo não representa quem somos, né? O nosso inconsciente não é quem a gente é. E até eu falei muito sobre isso na vivência, né? Que o nosso braço, ele é algo que a gente tem, ele é algo que a gente possui, mas ele não representa quem somos, né? Assim como você tem uma bolsa, você tem um computador, é algo que você possui, né? Pronome possessivo de posse. Então, quando eu olho para o meu corpo, é algo que eu tenho, é algo que eu possuo. Assim como a minha mente, eu não sou a minha mente, eu possuo ela, eu tenho uma mente, é algo que eu tenho, ela não representa quem eu sou. Então, eu preciso primeiro me desidentificar dela, entendendo que eu tenho uma mente, mas eu não sou ela. Então, toda vez que, vamos supor, tu vai no médico, né? E aí o teu médico fala assim pra ti, eu acho que teu braço tá com lesão, teu braço tá com problema, tá quebrado, teu osso tá quebrado. O que tá quebrado? É a Marina que tá quebrada ou é o braço dela? É o braço dela. E se eu, por acaso, perdesse o meu braço, eu deixaria de existir? Eu não deixaria de existir sem o meu braço. Logo, o meu braço não é quem eu sou, porque eu não deixo de existir se eu não tiver um braço. E é a mesma coisa com a nossa mente. Nós não vamos deixar de existir se não tivermos mais a nossa mente. A nossa mente, ela faz parte de um sistema, né? Pra gente estar aqui na Terra, pra gente poder estar num corpo físico, né? Pra existir um fluido corporal, pra nossa alma poder estar aqui na terceira dimensão, nós precisamos ter uma mente consciente, uma mente subconsciente para todo esse sistema de separatividade, essa falsa sensação de separatividade que a gente tem aqui nessa dimensão. Então vocês têm que perceber, a primeira coisa, como eu mudo isso? Me desidentificando da minha mente, entendendo que não sou ela. Então, eu não sou os meus pensamentos, porque a minha mente é a que produz os meus pensamentos. Logo, ela é só um mecanismo que vai produzindo pensamentos baseados nas experiências que eu vivi até aqui. Então, primeira coisa, eu não sou a minha mente. Segunda coisa, vamos supor, todo dia quando vocês levantam, né? Eu gosto de dar esse exemplo porque ele é bem fácil de entender. Todo dia quando vocês levantam de manhã, muitas vezes vocês acordam, vocês já pegam o celular e já começam a olhar todas aquelas coisas. Nossa, fulano cortou o cabelo, ciclano, a vizinha comprou um carro, isso aqui, não sei o que, nossa, como essa aqui tá bonita, né? Vocês simplesmente vão sentindo todas essas sensações para voltarem a serem viciados naquilo. Ou então, vocês acordam, vocês olham, desligam o despertador, já começam a andar sem nem lembrar, tudo totalmente no automático e vão tomar banho. O que vocês estão fazendo nesse momento? Vocês não estão conscientes, vocês estão na parte inconsciente de vocês. Já aconteceu de vocês, não sei se vocês têm carro ou vocês estão a pé, e daí vocês vão todos os dias pro trabalho pelo mesmo caminho. E de repente, vocês resolvem, hoje eu tenho que passar na farmácia, vou ter que passar lá. E aí vocês vão, do nada, vocês não passaram na farmácia, vocês foram direto pro trabalho. E vocês falam, cara, mas eu tinha vindo porque eu queria ir pra farmácia, né? Esses 3 casos, né, o que quer dizer? A gente tá o tempo inteiro no modo inconsciente. A gente tá o tempo inteiro sendo comandado pelo modo inconsciente. Ou seja, 5% apenas representa aquilo que a gente realmente faz e age na nossa rotina. Isso é importante a gente perceber o quanto a gente está inconsciente. Seja na hora que a gente acorda para tomar um banho, seja na hora que a gente está indo para um lugar que a gente diz que a gente ia, a gente se perde e vai por outro, porque a gente já começou a pensar em outras coisas, então a gente não está vivendo o presente. Por isso que eu falo que a meditação, ela não é só sentar, sabe? A gente pode estar meditando quando a gente se coloca em presença. Então, hoje eu tô indo pro meu trabalho e eu vou ficar em meditação. Nossa, mas eu entendi que meditação é a ausência total de pensamento. Não, a meditação, ela é apenas uma conexão com o que eu tô fazendo agora. Então, se você tá me ouvindo nessa live e você tá só me ouvindo, você não tá com a sua mente pensando um monte de coisa, ou você me olhou, daí você já trouxe alguma imagem do seu subconsciente que lembra alguém e a minha voz, e daí você começa a juntar, e quando você vê, você não tá ouvindo a minha voz, quer dizer que você já foi pro inconsciente e você não tá mais em presença. E pra mim, a meditação, ela é isso. É eu estar vivendo a vida. É eu estar aqui no agora, né? E quando eu tô no agora, eu consigo sair do jogo da minha mente. Eu consigo sair de todas essas historinhas que a minha mente fica contando pra mim.
é muito legal a gente ir fazendo esse exercício o tempo inteiro de ir voltando, de me trazendo, eu vou me trazendo o tempo inteiro, né, pra minha presença, pro meu agora. Então, segunda coisa, como eu falei, primeiro, não se identificar. Segundo, estar em presença, né, estar totalmente no agora. E por que a gente não consegue, muitas vezes, criar o nosso futuro de uma forma diferente, mesmo buscando todo esse entendimento da mente? Porque quando a gente vai criar algo, a gente acaba criando em cima dos das nossas emoções passadas, daquilo que a gente já conhece. A gente quer co-criar em cima do conhecido, né? Então a gente vai lá, vai dizer assim, não, agora eu vou mudar de emprego, mas eu acho que eu vou ir para esse lado, porque isso aqui eu já conheço, né? Então o que eu faço? Eu pego coisas que eu vivi no meu passado, lembranças e sentimentos conhecidos, e eu vou co-criar mais disso. Então, eu crio o meu futuro baseado naquilo que eu já conheço. Ou seja, eu vou estar o tempo inteiro vivendo a minha vida em ciclo, né? E esse é um dos grandes problemas da gente estar ali na mente inconsciente. Porque a gente está sempre buscando viver o conhecido, a zona de conforto, aquilo que nos traz uma segurança. Porque o nosso corpo ele tá viciado nessas emoções, como eu falei, né? Então eu posso trazer há 10 anos uma emoção do meu passado, né? E que quando eu lembro de casamento, eu trago essa emoção negativa no meu corpo e eu tô viciada nessa emoção negativa, porque como eu falei, o meu corpo não sabe o que é o negativo. Então, como eu tô viciado nisso, quando eu penso no futuro, quando eu olho pra frente, eu só consigo sentir essa emoção. Eu só consigo sentir esse vício emocional totalmente negativo que vai co-criando mais e mais do mesmo motivo, né? Da mesma realidade. E por que as pessoas, elas gostam de sofrer? Na verdade, elas não gostam, né? Mas por que a gente acaba trazendo, né? Essa dor? Por que todos os dias a gente traz essa dor? Justamente porque a gente tá viciado. Talvez vocês conheçam, eu falo sempre do meu pai, mas vocês devem conhecer pessoas até no trabalho de vocês que contam uma mesma história há, tipo, milhões de anos. Então, tipo, porque eu um dia, no ano de 1900, não sei o que, bati meu carro e, aquele cara detonou meu carro e daí eu fico indignado porque o trânsito é uma porcaria, porque não sei o que. E aí a pessoa já começa a contar uma mesma história há mais de 10 anos, tipo, durante muito tempo aquela mesma história. E tu fala, cara, esse cara ele não cansa de contar a mesma história pras pessoas, tipo, já cansou, né? Então, tipo, muitas pessoas fazem isso. E qual que é o problema dessas pessoas? Elas estão tão viciadas na sensação que elas sentem em contar aquela história que ao longo do tempo aquilo passa a virar parte da personalidade dessas pessoas. Então tu chega pra alguém e tu fala, nossa, cara, tipo, tu era um cara assim e agora tu é totalmente diferente. O que aconteceu contigo, né? Que agora tu tá mais fechado, tu tá mais rude, né? Parece que tu tá mais de mal com a vida, né? Tu só conta isso. Por que tu tá desse jeito, né? E ele começa, porque no ano de 10 anos atrás aconteceu isso comigo e eu nunca consegui superar. E isso a gente faz o tempo inteiro, em várias situações que a gente não conseguiu perdoar, que a gente não conseguiu digerir na nossa vida. E aí a gente traz, e toda vez que alguém pergunta, por que eu sou assim? Marina, por que tu é tímida? Porque quando eu era pequena, minha mãe me falou que eu tinha que ficar quieta, me mandou calar a boca, eu nunca mais falei. E daí toda vez que eu conto essa história, o que meu corpo sente? Lembra, o meu corpo é o reflexo do meu inconsciente, do meu subconsciente. Então ele vai sentir aquela sensação e ele vai gostar dela. Mais uma vez, eu tô reforçando esse vício emocional. Então o que a gente tem que fazer? Abrir mão desses sentimentos, abrir mão desse sofrimento, né? Abrir mão desse vício, dessas sensações. Porque a gente não vicia em algo que nos faz bem. Então, é isso que eu quero falar. Eu quero trazer pra vocês como vocês podem sair desse vício, né? O corpo, ele ficou viciado e ele acabou tornando parte da nossa crença de quem somos, né? Eu falo que as crenças no nível de alma, elas são muito fortes. Então, toda crença que começa com eu sou, vai ser trazida através de uma lembrança, de alguma coisa que alguém nos disse. E, sim, ela vicia no nosso corpo essa sensação e a gente passa a sentir ela o tempo inteiro. Então, como que eu vou fazer para mudar isso, né? Como que eu posso fazer para trazer essa mudança para minha vida? Primeiro, eu tenho que entender que o meu corpo, ele tá só me ajudando a eu me proteger, né? Eu preciso entender que isso é um sistema de proteção do meu corpo e que ele tá apenas viciado. Mas 3 coisas que eu vou falar da minha experiência agora que eu fiz e que
me ajudam muito o tempo inteiro. A primeira coisa é eu entender e estudar sobre a mente. Então, tudo que vocês puderem ler e ouvir, e essa live, eu falo que eu vou deixar ela gravada, né? Que vocês possam talvez assistir de novo, entendendo, porque a gente só muda uma crença através da repetição ou através do sentimento. Então eu preciso estar ali repetindo aquilo pra mim, entendendo que, nossa, isso aqui é um vício, isso aqui é um vício. Então, toda vez que eu sinto vontade de comer tal coisa, é porque o meu corpo tá viciado naquela sensação. Quando eu começo a entender o funcionamento da mente, é o primeiro passo para eu poder sair do jogo dela. Eu preciso ter esse entendimento. Se eu não tenho esse entendimento, eu não consigo nem pensar em sair. Eu preciso primeiro trazer a minha consciência como isso funciona. Então, esse é o primeiro passo. A segunda coisa que eu sempre falo, né, que é a meditação, porque quando eu medito, eu saio da minha mente, né? Falando um pouquinho, então, sobre as ondas cerebrais. Nós temos a onda alfa, que é a onda que mais, acredito que nós estamos agora, que é um estado de onda cerebral alerta. Então a gente está todo mundo aqui consciente, ouvindo, aprendendo. Esse é o estado de onda alfa. Quando que a gente entra, quando que a gente tira da mente, né? Quando que a gente coloca a mente fora da nossa vida? Quando a gente está numa onda teta. Que inclusive é por isso que o Theta Healing se chama Theta Healing, porque ele usa a onda cerebral teta para que a gente possa fazer a reprogramação das crenças. Porque é quando a nossa mente consciente, aqui ó, a nossa mente consciente, que é os nossos 5%, ele sai dali, ele cai fora, fica só a gente diretamente com a nossa mente subconsciente e a gente começa a colocar as verdades ali que a gente quer e tirar todo o lixo emocional, todo o entulho ali que a gente acabou se viciando ao longo da nossa vida até aqui. Então a meditação é o segundo passo. Eu falo que ela traz todo esse entendimento de quem somos através da onda cerebral teta. Eu baixo a minha frequência cardíaca, eu baixo a minha onda cerebral e eu consigo conectar a frequência do meu coração com a frequência do meu cérebro, totalmente interligado, e eu começo a acessar as verdades, as essências que eu tenho dentro de mim e que me conectam com quem eu sou. Então eu começo a ouvir minha intuição, eu começo a saber quem eu sou, eu começo a resgatar o amor que existe dentro de mim. E isso acontece durante uma meditação. Não acontece aqui como a gente está aqui agora, né, vivendo totalmente consciente, racional, a gente está muito mais no racional. Terceira coisa, para a gente poder controlar a nossa mente, é justamente a gente buscar esse lado racional na hora que a gente estiver na emoção. Uma dica que eu sempre dou é que a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Que eu falo das narinas. A narina direita representa a energia Yang, que é a energia masculina, que pega o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional. O lado esquerdo racional, ele vai ter toda uma base mais científica e comportamental. E o lado esquerdo, ele é o emocional, que pega o lado direito do nosso cérebro, que é a parte da emoção. Quando eu tô totalmente viciada na emoção, eu tô lá no subconsciente, né? Então eu tô refém das minhas emoções. O que eu vou fazer? Eu tenho que acionar o meu lado racional para que eu possa parar de sentir as emoções e sair dessas lembranças emocionais que eu tenho do passado. Então, o que eu posso fazer para trazer esse lado racional? Eu posso começar a contar de 1 a 10. Eu posso lembrar do número do meu CPF. Isso eu sempre faço. O número do meu CPF. Eu começo a lembrar do número do meu CPF. Começo a contar 10 para 1 de forma invertida. 10, 9, 8, 7, 6. Tu tem que trazer, né, o teu corpo novamente pro racional. E tu vai ter que fazer isso utilizando a tua capacidade cognitiva de raciocinar. Então, o que eu posso fazer? Lembrar do meu CPF? Tudo aquilo que vocês podem lembrar de coisas. Inclusive, quando eu quero trazer as pessoas de volta numa meditação, muitas vezes eu começo a fazer perguntas no meu atendimento. Qual a data de nascimento da tua mãe? Né? Quando foi a última vez que a gente fez sessão? Para que a pessoa vá saindo do emocional dela e vá voltando, né, para o racional, vá voltando para a consciência, para que ela possa voltar e aterrar novamente para essa dimensão. Então são essas 3 coisas. Eu estudar sobre a mente, eu ter esse entendimento total sobre como a mente funciona, eu me conectar com a meditação e eu buscar esse lado racional. Com essas 3 coisas, cara, não tem como tu não conseguir controlar a tua mente. Tu tem que buscar, tu tem que ir atrás, tem que persistir. E uma coisa que eu tenho vivido muito na minha vida é os comandos. Então, uma coisa que eu aprendi e que eu ouvia muito, inclusive a Noemi, que eu falo que ela é minha mestra, né? Que ela falava muito sobre
comanda as coisas pro teu corpo, fala com ele. O teu corpo, ele tem uma consciência. As tuas células, elas entendem aquilo que tu fala. E eu dizia assim, mas como que as nossas células conseguem entender aquilo que a gente fala? Tipo, é impossível, cara, como que ela entende? Ela não entende. E quando eu comecei a buscar fazer isso na prática, eu percebi na experiência o quanto isso era verdade. Sério, eu comecei a perceber e dizer assim, hoje eu não vou fazer isso, eu me comprometo, né? Eu falo, corpo, hoje não, olha aqui, ó, senta, fica aqui na meditação. Tu vai comandando o teu corpo, porque o que acontece? Quando tu senta pra meditação, não sei se vocês já praticaram, vocês devem ter percebido que o início é muito desafiador. Porque tu senta lá, e daí tu ouve o barulho do cachorro, tu ouve o barulho da rua, a tua mente começa, olha ali o celular, vê se ninguém te manda uma mensagem, né? Ai, tá doendo as costas. Então é a tua mente falando contigo. Lembra, não somos a nossa mente, né? Nós temos uma mente. Então, quando eu olho pros meus pensamentos como alguém que não sou eu, como uma parte de mim, né, algo que tá ali do meu lado que eu possuo, eu já me desidentifico na hora da vozinha. Eu ouço aquela voz dizendo pra mim, Marina, sai daí, tá doendo tuas costas. Eu vou dizer, não, corpo, tu vai ficar aqui. Mente, eu vou te deixar aqui hoje, tu vai ficar aqui sentada comigo, a gente vai terminar essa meditação e vai dar tudo certo. Então é como se eu levasse esses comandos enquanto eu tô ali naquela meditação. E esses comandos, eles têm que ser tipo com ar de autoridade, assim. Não adianta tu dizer assim, ai, vem cá, vamos ficar aqui, por favor, fica aqui. Não, né? Eu preciso realmente trazer um ar de comando de ordem, de realmente dizer, não, tu vai ficar aqui, caralho. Bem sim, sabe? Tipo, num palavrão, se for preciso. Mas trazer essa energia de comando, trazer esse poder, te empoderar de ti mesmo. Peraí, tu não manda em mim. E uma coisa que eu faço frequentemente, na verdade, eu tenho hoje, faz 27 dias que eu tô tomando banho gelado de manhã. E isso foi uma coisa que eu percebi o quanto tá me ajudando também na minha rotina de disciplina para eu criar conteúdos, para eu conseguir ir criando, né, várias produções de produtos que eu tô querendo desenvolver aqui para trazer para vocês, e eu preciso criar uma rotina. E eu percebi o quanto eu acabava me ouvindo a minha voz do tipo, não, espera, termina agora, faz amanhã. Quando eu comecei a praticar o hábito de tomar um banho de contraste, como eles chamam, né, de manhã, que é um método chamado método Wim Hof. Se vocês não conhecem, é um cara que ele ensina um método de respirações e banho gelado para que tu possa dominar a tua mente, para que tu possa realmente controlar aquela voz que tá dentro de ti. Então todos os dias, quando eu entro no banho gelado, até hoje tava mais frio, e eu, nossa, é muito louco, porque assim, tu começa a ouvir a tua voz e dela vai dizendo assim pra ti, não, hoje de repente nem toma, já tu tá tomando banho há tantos dias, né? E tu vai ouvindo a tua voz, e aí logo que tu tem esses conhecimentos de tipo, eu não sou minha mente, tu fala assim, não, eu não tô te ouvindo, eu vou entrar, vai escatar, não tô falando contigo, não vem aqui, né? Tipo, tu não valida a tua mente, sabe? Tipo, tu realmente dizer pra ela, não, eu vou entrar. E daí quando eu entro embaixo do chuveiro, na hora vem tipo aquele estresse, né? Porque o banho gelado, o que ele é? Ele é uma forma de tu preparar o teu corpo para momentos de estresse. Porque quando tu tá ali naquela sensação totalmente de desconforto, tu tá num momento de estresse. E quando tu tiver em outros momentos de estresse, de descontrole emocional, o banho gelado, ele vai ter te acostumado, te preparado na tua forma de respirar, na tua forma de reagir para esses momentos de estresse. Ele também tem esse benefício. Mas eu, particularmente, eu fui buscar no banho gelado realmente essa disciplina de não ouvir a minha voz, né? Não ouvir a voz da minha mente, para eu criar ações ali ao longo do meu dia que conseguissem reverberar ao longo dessa energia da disciplina, né? Então é muito importante a gente ter rituais que tirem a gente da zona de conforto, sabe? Que vão treinando a nossa mente. Porque se a gente só ler, como eu falei, quantos cursos você já leu? Quantos cursos você já comprou, quantos livros talvez você já leu, ou quantas lives você já ouviu sobre o funcionamento da mente, mas você acabou que você não exerceu, né? Você não, na prática, você não agiu, né? Então a prática ela é muito importante, seja tomar um banho gelado, seja eu sentar para meditação e ficar ali 5 minutos invalidando o que a minha mente está falando. Então toda vez que ela começa a falar, eu começo a dizer, não, eu não vou te ouvir. E pode falar em voz alta. Eu falo em voz alta bem louca comigo mesma, porque eu digo que essa é a forma que eu encontrei de conseguir dominar a minha mente.
E cada um vai ter a sua forma, né, de conseguir domesticar essa voz que tá ali dentro da gente, que ela nos ajuda sim, né? Eu não gosto de talvez trazer apenas as coisas negativas que ela tem, porque a mente, ela serve como um estímulo de luta e fuga, né? A gente precisa dela para momentos de perigo, a gente vai precisar desse vício emocional do medo, porque de alguma forma ela vai nos trazer situações que a gente vai precisar dela, porque a gente não pode morrer, né? Então ela vai nos proteger de, tá vindo um carro para atravessar a rua e eu senti o medo, né, de atravessar. Eu tenho que ter esse nível de discernimento. Então ela, de alguma forma, ela é saudável, né, em algum momento. Então, entendendo isso, eu vou ir aos poucos e domesticando ela. Quero que vocês me digam se tá sendo claro para vocês o que eu tô falando. E eu quero agora falar um pouquinho das perguntas aqui. Deixa eu achar só as perguntas que vocês me fizeram para responder. A primeira delas deixa eu ver aqui, como fazer a mente sair para deixar a centelha agir, né? Como eu tirar a mente do jogo, né? Como eu tirar a mente do jogo e deixar com que a minha alma, né? Com que a minha alma transcenda. A primeira coisa que eu falei, que eu já até falei aqui algumas respostas dessas perguntas. Quando eu medito, eu consigo treinar o meu corpo para sair da minha mente, né? Então a primeira coisa que eu faço, quando eu for meditar, cada vez que eu meditar, eu vou ir treinando um pouquinho, nem que seja só 1 minuto. Oi, Ju! Quando eu for treinando um pouquinho, eu vou treinando 1 minutinho por minutinho, eu vou treinando o meu corpo a sair da mente e me conectar com o meu coração. Me conectar totalmente com essa energia, né, com esse amor, com essa centelha divina que existe em mim. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando eu trabalho o meu autoconhecimento. Quanto mais eu vou me reconhecendo, né? Quanto mais eu vou entendendo as minhas sombras, quanto mais eu vou entendendo ali o meu subconsciente, né? Os meus 95% totalmente emocionais. Quanto mais eu vou abrindo essas sombras, eu vou entendendo todas elas, mais eu vou invalidando as verdades da minha mente. Quando chega uma sombra, eu digo, não, eu já te conheço, sombra. Eu olho pra ela e ela some na hora. E eu digo, eu sou amor, eu sou centelha divina, eu não valido isso. Eu sei que tu vem do meu passado, eu aceito, mas agora eu não quero mais isso na minha vida. E pum, e aquilo vai embora. É isso que acontece toda vez que a gente começa a trabalhar, né, essas questões, essas nossas sombras. A gente vai entendendo, reconhecendo elas, e quando elas chegarem, porque elas vêm na nossa vida, porque elas ainda estão no nosso campo em muitos momentos, a gente vai reconhecer, e esse autoconhecimento vai fazer com que a gente dissolva elas e a gente vá validando, né, esse amor, essa centelha divina que a gente tem. Terceira coisa, pra gente se reconhecer como centelha divina, a gente também tem que buscar a sutilização do nosso corpo, né? Então, como que eu posso ir sutilizando a energia do meu corpo? Como eu posso ir trazendo essa vibração mais leve? Que rituais que eu posso ir criando na minha vida para ir sentindo essa energia? Se eu bebo todo dia, se eu como muito alimento que é muito gorduroso, com muito conservante, se eu estou com pessoas em ambientes tóxicos, né? Tudo isso vai gerar uma densidade no meu corpo, que vai fazer com que eu não sinta nada, com que eu nem consiga me conectar com a energia do meu coração. Então, logo que eu comecei a fazer os processos, né? Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz do Despertar, faz uns 4 anos, eu lembro que muita gente tava chorando e sentindo várias coisas. E eu, não sentia absolutamente nada, assim. Eu dizia, cara, o que tá acontecendo? Tá todo mundo se curando de um monte de coisa e eu não consigo sentir nada. E hoje eu percebo que era justamente porque eu ainda tava muito no grosseiro. Eu não tinha sutilizado em nada a minha energia, então eu não conseguia nem me conectar com essa vibração para começar a me sentir como uma centelha, né? Eu preciso me liberar. Eu falo que o jejum, ele é uma ótima forma da gente começar essa sutilização. Se você ainda não pratica, eu sugiro uma prática, uma dica que eu dou, é começar a fazer jejum de 12 horas, depois de 14, e tu vai percebendo como a tua consciência e a qualidade dos teus pensamentos vai mudando conforme tu vai jejuando. Os alimentos, eles têm poder de mudar a nossa consciência. Eles mudam a forma como a gente pensa e como a gente age no dia a dia. E isso já foi comprovado, né? Eu até já falei aqui da crença que existe da farinha de trigo, que ela alimenta os parasitas do nosso corpo, que o açúcar alimenta a culpa, né? Traz essa vibração de culpa, alimenta as nossas bactérias. Então,
A comida, ela tem o poder de mudar a nossa energia e a qualidade dos nossos pensamentos. Então é super importante também a gente trazer essa sutilização pra gente conseguir resgatar essa centelha divina que existe na gente e sair totalmente da mente. Primeira pergunta, espero que eu tenha respondido bem ela. Eu gosto de trazer assim, por etapas, porque fica mais fácil de entender. A segunda pergunta foi indicação de livro para entender melhor como a mente funciona. Assim, tem muito livro sobre isso, mas eu trouxe assim os que eu lembro que foram os melhores, tipo Super Cérebro do Deepak Chopra. Ele é grossinho assim, mas ele é muito bom, ele explica assim de uma forma com uma maestria muito grande, né? Deepak Chopra, ele é muito maravilhoso, então esse é um dos livros muito bons. O segundo é o Super Inteligência, do José Roberto Marques. O José Roberto Marques, ele foi o meu coach, ele foi lá do IBC, ele é muito maravilhoso, ele fala muito sobre como a mente funciona, ele explica isso aqui também da mente consciente, da mente subconsciente. Ele vai falar como a gente pode utilizar a neuroplasticidade, porque hoje a gente sabe que o nosso cérebro é plástico, então a gente consegue ir mudando, né, as nossas crenças através dessa neuroplasticidade. É muito legal, ele fala de uma forma bem científica, assim, então é legal porque eu não gosto desse misticismo da mente, né, eu gosto de realmente trazer essa parte mais racional, porque como eu falei, eu me formei em economia, então eu tive que ir pro lado mental para conseguir entender todas essas questões, para conseguir me reconhecer como alma depois, né, então eu tive que ir pro lado lógico para depois chegar no lado do amor e da alma. Eu tive que trilhar esse caminho. Então eu busquei sempre conteúdos que não estavam envolvidos religião ou essas questões da espiritualidade para conseguir entender. E esse Super Inteligência, ele é muito bom. O Poder da Mente Subconsciente, que é super famoso também, só que ele vai estar mais nível de te informar questões relacionadas a tipo, como reprogramar a tua mente, como tu faz para reprogramar e tudo mais. Terceiro, dei aqui, esses foram os 3 livros que eu coloquei aqui. E o que eu coloquei mais? Alguns vídeos. Não sei se vocês assistem, mas vídeos do YouTube do Bob Proctor. Ele é maravilhoso, ele ensina muito bem, né, sobre como a mente funciona. Ele fala muito, ele não tem esse desenho, o desenho dele é sem o corpo aqui, mas é muito bom, dá pra entender e dá pra realmente trazer essa questão do entendimento da mente. Tinha mais uma pergunta aqui que era por que a nossa mente mente, né? Primeiro, como eu falei, ela nos engana, né? Por que ela mente pra gente? Por que a gente cria esse sistema de mentir pra si mesmo? Ela faz isso pra nossa proteção, né? A gente cria um sistema de autodefesa, de luta e fuga. A gente acaba criando histórias e fantasias, enredos na nossa vida para poder gerar situações de conforto, para que a gente se isole da zona de risco e consiga ficar bem ali no quentinho, né? Então, tipo assim, eu tô querendo fazer uma dieta. Aí, hoje aparece alguém e me convida para jantar. O que a minha mente vai fazer? Ela vai querer mentir para mim mesmo, né? Então, ela vai dizer, só hoje, come lá, amanhã a gente começa a dieta, vai lá, me fala exatamente, fica lá, vamos lá, vamos comer só hoje, come lá, né? Ou outras questões, tipo assim, eu quero pedir as contas do meu trabalho porque tá horrível e eu não tenho coragem. Não, fica aí, porque olha, tu não tá vendo, tu tem conforto, qualidade, né? E na verdade isso é uma questão que a gente tá mentindo pra gente mesmo. E eu falo que é muito perigoso isso, porque muitas vezes a gente acaba mentindo tanto que a gente começa a acreditar nessa verdade. E a gente começa a viver essa falsa verdade, porque a gente acredita nisso. Então, esse é o motivo para nossa proteção. Lembra que a nossa mente, ela foi treinada para nos proteger de qualquer tipo de perigo. E, infelizmente, hoje, a proteção que ela gera em nós não é como era lá com os nossos ancestrais, que era para defender de um lobo que podia nos matar, né, um leão, enquanto a gente estava caçando. Hoje é para a gente se defender de conseguir os nossos sonhos, né, de conseguir emagrecer, de conseguir um emprego melhor, de conseguir sair de uma situação de trauma. Então, ela realmente cria esse sistema. A última pergunta não, tem mais 2. Tomara que dê tempo de eu falar todas. Como aprender a silenciar a mente durante a meditação? Tem uma outra pessoa que me fez essa pergunta. Eu já meio que respondi essa pergunta, né? Mas não validando os pensamentos, né?
Então, o que eu tenho que fazer? Usar a minha disciplina e a minha persistência todos os dias de entender que eu não ganho nada com aquilo, que eu não ganho nada com aquela situação, com aquele pensamento. Quando que a mente ela vai parar de falar contigo? Isso é muito legal de entender. A nossa mente, ela para de incomodar a gente com a dor nas nossas costas enquanto a gente está meditando, com o barulho do celular. Quando a gente para de validar ela, vai chegar um momento assim, provavelmente vai levar aí um mês, pelo menos, tá? Pelo menos um mês. Todo dia ela vai te falar, ai, teu celular, ai, tuas costas. Tu olha pra ela, só observa no observador e fala, tá, pode reclamar, eu vou continuar aqui. Não valida. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai ser a virada, que eu falo, que é quando ela simplesmente vai silenciar, porque ela vai perceber que a meditação começou a gerar coisas positivas na tua vida. Então é como se ela percebesse que existe um ganho agora de não reclamar. Quando ela percebe que existe esse ganho de não reclamar, ela para de reclamar. Só que antes disso, ela vai tentar te convencer de que aquilo não é bom, que tu tem que sair dali, porque ali tá doendo, porque aquela situação não é ruim, não é boa. Então, o que eu tenho que fazer? Persistência e disciplina para ouvir a minha voz da minha mente, ouvir a voz da minha mente, entender que ela tá ali sinalizando porque ela quer sair daquela situação, não validar ela, me desidentificar dela e persistir. Cara, se eu pudesse dizer uma palavra aqui, seria persistência. A persistência é a chave, sabe? A gente precisa persistir pra gente conseguir qualquer coisa relacionada à nossa mente, porque ela funciona com repetição. Tudo que eu quero que vire verdade na minha vida, eu preciso repetir isso todos os dias. Né? Eu sempre faço aquela pergunta, oi, Neiva! Eu sempre faço aquela pergunta de... vocês lembram o que vocês fizeram no dia 11 de setembro de 2001? Tenho certeza que cada um que tá nessa live, essas pessoas aí, lembram o que fizeram, onde estavam no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas caíram. Todo mundo lembra. E por que a gente lembra? Né? Justamente porque virou uma crença, porque foi algo que aconteceu de uma forma muito profunda. Lembra? A emoção, né, aqui no nosso subconsciente, tudo que acontece com uma forte emoção faz a gente criar aquilo na nossa vida de uma forma muito forte, muito intensa. Consequentemente, aquilo vai virar uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Naquele dia, eu devo ter criado crenças com relação aos Estados Unidos é perigoso, é melhor eu não ir pra lá em épocas tais. Tipo, eu crio muitas crenças ali em cima daquela questão. Então, eu mudo uma crença de duas formas, através de repetição, de todos os dias estar vivendo uma verdade que meus pais falaram pra mim todo dia uma coisa, e aí todos os dias eu fui vivendo aquilo e eu fui acreditando que eu era aquilo e logo eu me tornei aquilo, e aquilo fez parte da minha realidade, ou através de uma forte emoção, como eu falei das Torres Gêmeas, né? Alguma coisa que eu vivi muito forte e aquilo gerou um monte de situações emocionais que realmente viraram uma crença muito enraizada em mim. E a última pergunta, que eu tenho 2 minutos, o que fazer quando passa um filme negativo na sua cabeça, mesmo sem você querer pensar sobre? Uma coisa que eu falo muito em relação a toda coisa que vem negativa o tempo inteiro na nossa cabeça, até teve uma pessoa que me falou que eu vou tentar responder nos stories, tá? Sobre a questão da separação do filho, da gente olhar para o pensamento e cancelar. Cancela. Né? Eu trazer esse pensamento negativo e quando ele vir, eu identificar, no orar e vigiar e buscar aí no cancela. O Theta Healing, a gente usa muito esse comando. Inclusive, muita gente faz assim, ó. Quando tá acontecendo alguma coisa ali, vai lá e já começa no cancela, pra poder sair, tirar esse filme negativo. Lembrando sempre que o filme negativo nada mais é do que um vício emocional que eu tô trazendo através da minha mente subconsciente, que gera os estímulos no meu corpo, e o meu corpo vicia nessa sensação, e ele tá o tempo inteiro buscando isso. Então, se eu sou essa pessoa que fica o tempo inteiro falando de alguém, essa sensação que existe em mim quando eu falo de alguém, talvez de superioridade, eu tô viciado nela. Então eu tenho que reconhecer esse vício e buscar mudá-lo através de como funciona a mente, através da meditação e através da requalificação das crenças. Essas duas coisas são essenciais para que a gente possa modificar os nossos padrões e identificar a nossa vida. Então eu tenho 30 segundos. Quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui nessa live, muita gratidão. Se vocês tiverem alguma dúvida,
Eu criei um conteúdo por escrito, que eu fiz baseado, sempre planejo por escrito. Se vocês quiserem esse conteúdo, eu posso mandar pra vocês. Vocês podem me mandar por direct o e-mail de vocês. Eu tenho o prazer de enviar, eu gosto sempre... Quanto mais pessoas conseguirem entender como funciona a mente, melhor. Então, se vocês quiserem, é só vocês me mandarem um WhatsApp ali, um direct que eu mando pra vocês. Tá bom? Muita, muita gratidão. Beijo, fiquem com Deus.